Paulo. E aí, qual que é a sua avaliação? Mais uma partida sem vencer na Vila Belmiro, mas pelo menos o Santos segue fora da zona de rebaixamento. Ademir? Como você disse, é o terceiro jogo seguido que o Santos não sabe que é a vitória, né? Aliás, se não fosse o clássico contra o Corinthians, o triunfo no clássico diante do Corinthians, o Santos estava socado no Z4 agora, nesse instante. Foi a última vitória do Santos. Depois o Santos acabou perdendo a chance de socar o Vitória definitivamente na zona do rebaixamento, perdendo o jogo aqui, absurdamente. Empatou diante do Botafogo na circunstância que foi, estava perdendo até boa parte do jogo. E hoje aqui foi pro kamikaze. A verdade é essa, Ranieri. Tem que falar a verdade. Primeiro tempo horrível. Aliás, quem acompanhou a partida com as imagens, foi um jogo tecnicamente digno do 16º contra o 18º. Foi muito fraco tecnicamente. Agora, ele foi forte emocionalmente, principalmente quem está envolvido na situação, os torcedores de Fortaleza e do Santos. O Santos no segundo tempo fez alterações aí, trazendo de uma só vez Robinho Júnior, que a gente pedia aqui, Tiquinho e Neymar. O Robinho Júnior ainda está debutando no profissional, mas eu acho que deu uma alternativa do lado direito, não tanto quanto eu queria, do enfrentamento de 1 contra 1. Depois o Martim Palermo, percebendo que o jovem tinha qualidade, colocou um outro lateral lá para fazer a dobra na marcação. O Tiquinho não funcionou no jogo aéreo, a verdade é essa. Aliás, o Tiquinho tem 2 gols até agora com a camisa do Santos, se não me falha a memória, os 2 de pênalti, cara. No brasileiro, né, Ademir? No geral tem mais. Tem mais? Tá, 2 no brasileiro. Então, mas obrigado, o que acontece com ele, Ademir? Tiquinho Soares era um dos principais centroavantes aí do Brasil até 2 anos. 2 anos atrás. Ele já estava na descendência, o Santos foi... Me desculpa, acho que o Santos nessa aí... Errou. Foi muito juvenil, para não falar outra coisa, em trazer ele da maneira que foi, pelo valor que foi, pelo valor que ele tem que dispor para pagar os vencimentos. O Tiquinho não tem culpa alguma. Ele estava lá no Rio de Janeiro, foi o Santos que foi atrás dele na negociação com o Jair. Na reserva ele estava, né? Exato, já estava na descendente, com uma idade avançada. No próprio Botafogo já não tinha o mesmo espaço que um dia já teve. Então era meio que tragédia anunciada. Aliás, os reforços do Santos aí no ataque, todos eles não eram soluções e não eram titulares absolutos dos seus times. O Cabadeiro no Nacional do Paraguai não tem tanta expressão, aliás, nenhuma, né? Com todo respeito aos paraguaios. O Bilal não jogava no Nice da França, tinha um jogo na temporada. O Lautaro era a 4ª alternativa do Cruzeiro, não jogava desde maio. 4ª alternativa do Cruzeiro. Tem Gabriel, tem Caio Jorge, tem outros atacantes na frente dele. E o Tiquinho, que chegou um pouco antes, também não era titularíssimo no Botafogo. Ou seja, o Santos pegou alternativas de outros clubes que não eram já unanimidades. Então não adianta você contratar em quantidade. O Santos em quantidade contratou 20 atletas desde o começo do ano até agora, e 9 na última janela. Se eu te falar a última janela que o Santos fez, no ataque foi Bilal, Lautaro e Cabadeiro. Eu vou começar a chorar aqui, ô André. Nem na Série B, se bobear, esses jogadores aí conseguem jogar, hein, Ademir? Então as alternativas que o Santos encontrou, com todo o respeito, com todo o passado do Alexandre Matos, não foram as melhores possíveis. E outra coisa, não é dizer que deu certo no vizinho que vai dar certo comigo. Pô, mas o Santos, que sempre investiu na base... Você vê o Vasco deu uma guinada no campeonato, o Vasco estava lá embaixo, lutando com o Santos para não cair. O Vasco hoje luta por Libertadores da América graças a esse menino Ryan. Começou a despontar no Vasco. Mas por quê? Porque o Vasco... Não existe meritocracia sem oportunidade. O Vasco deu oportunidade pro menino e o menino agarrou. Aqui não dão oportunidade. O Santos começou o jogo hoje sem nenhum menino. Principalmente no ataque, sempre foi a vida do Santos. Eu costumo pegar o passado para me servir de parâmetro para o presente. Pô, 78, o Santos vinha numa draga desgraçada, depois que o Pelé parou, aí botou o Juari no centroavante, Nilton Batata, que não era formado no Santos, mas era jovem, veio do Atlético Paranaense aberto pela direita, João Paulo, que veio do São Cristóvão aberto pela esquerda, Pita revelado na base, deitando, o Ailton Lira, que era o grande nome do time, falou: seu Chico, o menino tá merecendo a 10, eu jogo com a 8, algo que é inimaginável hoje, e o time bateu campeão. 2010, o time... uma desgraça financeira, não tinha dinheiro para nada. Ganso, Neymar, o Wesley, bateu campeão 3 anos seguidos.
E o próprio presidente Luiz Álvaro, à época, dizia o seguinte: o que era para ter sido um Rolling Stones não passou de um The Doors. O que ele quis dizer com isso? Que era para durar 40 anos aí na soberania no futebol brasileiro. Acho até que foi um exagero esses 40 anos, que o Rolling Stones durou 40 anos. E não passou de um The Doors que durou 3 anos no sucesso. Depois o vocalista acho que faleceu e Jim Morrison. perderam. E o Santos deitou. Aí você vem aqui para exemplos recentes. Qual foi a alternativa criada em 2018? A venda do Rodrigo para o Real Madrid, que se não deu ganho técnico, financeiro deu muito. Foi a segunda maior venda da história do clube. Gabriel Barbosa, outra venda significativa do clube para a Inter de Milão. Ou seja, o passado mostra para o Santos que as alternativas sempre foram... Ademir, a base só tem pé de rato, pereba, bagre, é o que eu vejo aí na rede social. Porra, essa base é tão bagra assim, tá na final, tirou o Palmeiras, cara, o grande papão do Sub-20, o Palmeiras ganhou tudo, Sul-Americano, Brasileiro, Copa do Brasil. Aí o Santos vai pra semifinal contra o Palmeiras e vai lá e tira o Palmeiras. Será que é tão bagra assim? Será? Não dá pra saber, porque aí eu venho pra minha frase. Não existe meritocracia sem oportunidade. Não deram oportunidade pros meninos. Uma das poucas coisas boas que o Caixinha fez foi dar oportunidade pro Bom Tempo, que apareceu, despontou. Cadê o Bom Tempo? Sumiu. O atual treinador, que me parece não gosta da base. Inacreditável isso, viu, Ademir? Cadê o Bom Tempo? Eu ia te perguntar então, isso. Cadê o Bom Tempo? Tá eternamente no banco. O menino Ian tinha a proposta do Vitória. O Carille, que estava lá no Vitória, queria levar ele. Verdade. O Atlético Mineiro queria ele. Não deram oportunidade, ele nem aparece no banco agora. E sabe o que o menino ouviu? Que precisava recuperar os jogadores que foram contratados. Pô, aí fica difícil você levantar essa bandeira. Então, eu vejo nos adversários. O Palmeiras foi para a final de Libertadores graças ao menino. O Vasco saiu da posição que estava graças ao menino. Aí o Santos insiste em jogador estrangeiro de quarta, quinta prateleira. Não tô com xenofobia, não. Fosse estrangeiro, mas de qualidade. Não é o caso desses aí que a gente acabou de citar. O Cabadeiro joga? Não. O Bilal joga? Não. Então dá chance para os meninos, pô. Teve gente que se destacou no Campeonato Aspirante ano passado, você não botou um pra jogar. O Bom Tempo apareceu, não botou pra jogar. Hoje o Robinho foi meio no afogadilho, meio na necessidade, sabe? Eu sei que botar jogador no Palmeiras pra jogar, hoje o menino pra jogar, ele vai ter muito mais tranquilidade num time arrumado. Mas a dificuldade cria oportunidade. E o Santos está na dificuldade. Você me desculpa, mas eu não acredito que o Santos vai ter sucesso e vai sair dessa situação com Lautaro, com Cabadeiro, com Bilal. Não vai, cara. Então, ou você cria um fato novo, como criou o Abel com o menino Alain, ou você está fadado a correr riscos. E o Santos está correndo riscos. E o Santos não está na situação pior porque o Vitória claudicou nas 2 rodadas e porque hoje o Fortaleza aqui, tal do Moisés, teve a bola do jogo e o Brasão defendeu. Porque senão o Santos está numa situação ainda pior na competição. E tem que perguntar se o Adonis está bem, né? Porque acho que a coluna dele ali virou ao contrário, viu, Ademir? Eu acho que ele foi... Tem 2 hospitais aqui próximos, tá? A Santa Casa de Saúde, que fica a cerca de 500 metros daqui. Inclusive, muita gente estaciona o carro lá no estacionamento da Santa Casa para vir para a Vila andando. E ter o conforto e a tranquilidade de deixar o carro num lugar seguro. E tem outro hospital aqui, que é o Hospital Beneficência. O pessoal fala beneficência, mas tá errado. É Beneficência, tá? Onde eu já fiquei internado, inclusive, meus familiares estavam contigo até outro dia lá. É aqui do lado, dá pra escutar lá. Inclusive, quando tinha jogo na Vila, e eu tava lá convalescente, eu escutava. Eu não podia trabalhar, eu tava lá, né? Tava lá com problema no joelhão, o joelhão tava mais inflamado do que o buraco da defesa do Santos. Então eu escutava lá, é aqui do lado, é só você andar aqui 200 metros. Então você pode, eu acho que o Adonis deve ter ido num desses dois, desses 2 hospitais, porque ele fez uma partida horrível, apesar de ele ter cruzado a bola e contou com uma dose cavalar de sorte de ter batido no Bruno Pacheco, acho que foi no Bruno Pacheco e ter entrado. Se não bate no Bruno Pacheco, o Santos estava marcando uma... Então, no frigir dos ovos, olha que bonito, ninguém nunca falou isso, Cadu Santos, no frigir dos ovos... Novidade. O empate até que ficou bom. Por quê? Porque o Vitória não pontuou, o Santos botou 1 ponto à frente do Vitória e porque manteve o Fortaleza aos mesmos 5 pontos que começou a rodada. Uma derrota aqui seria